ao texto principal, mas gostaria de ler 3 versículos ou 4 para não me tornar redundante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículos 21 a 24. Está escrito: considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação de sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Todavia, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Queiram sentar-se por bondade, enquanto externo a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de poder participar do CREIO, setor 106. Quero agradecer pastor Eliseu Almeida, pastor da igreja, expoente maravilhoso da palavra do Senhor, e eu me sinto muito honrado e merecedor de um convite tão valioso. A sua muito digna esposa, pastora Ana Paula, e em vossos nomes quero estender a minha gratidão, a reverência a todo o corpo ministerial, composto de homens idôneos, capazes, que eu não tenho o merecimento de estar pregando diante deles, sei disso. Mas a Provideus me dá este rico privilégio e quero agradecer a coordenação do CREIO no setor 106, na pessoa pastor sua muito Estáquio, sua muito digna esposa Marlene. Que Deus abençoe a vocês e a todos que juntos com vocês coordenam os adolescentes e obviamente a vocês, adolescentes. Muito obrigado por me dar o privilégio de fazer parte da vossa história. Quero registrar a minha gratidão a Edicleia, que é uma filha do coração, que me contactou em nome do pastor e da coordenação e me recebeu junto com o cooperador Joãozinho de uma forma tão especial, pastor, que eu fiquei com a minha bochechinha vermelha de tão emocionado pelo cuidados deles a mim. Queridos, como o texto ele é provocativo e a temática é muito mais que pertinente, eu quero pedir a vossa paciência para contextualizar a Bíblia, a história, e mostrar a necessidade de investimento e de devoção da nossa adolescência. Para nós entendermos o texto, me permita contextualizar a história bíblica e mostrar-lhes a importância de uma criança e dos adolescentes na história, tanto espiritual como cultural. Quando nós analisamos o texto, observem que o próprio Deus instituiu na lei para que os pais ensinassem seus filhos a sua lei. Quando nós observamos o texto de Provérbio 22, 6, Salomão, ele diz: ensinai a criança o caminho que se deve andar, para até quando ele envelhecer, não se desviar dele. Então, era a proposta da lei de Deus que os jovens, crianças, adolescentes, fosse impregnada a palavra de Deus ainda a partir da tenra idade. No contexto judaico, a partir, diz os historiadores, dos 5 a 6 anos, as crianças começavam a ser catequizadas, ensinadas acerca da lei de Deus. Os pais eram em casa, que iam mostrando às suas crianças quem era Deus, já provendo
uma impregnação cultural. Portanto, quando estas crianças entravam no período da adolescência, da puberdade, que a puberdade é na adolescência, dependendo do corpo, de 12 a 14. Então, aqui está a maior oportunidade de formar uma cultura, impregnar uma cultura na vida de um adolescente. Porque na puberdade vem a mutação do corpo. Na puberdade é o início das decisões. Então, observem que os próprios judeus já sabem isso. Por isso que quando esta criança completava 10 anos, terminava o estudo em casa. Com 12 anos, o período da puberdade, eles iam se apresentar diante de quem? Dos escribas, dos doutores, intérprete da lei. Para quê? Para que fossem catequizados, dependendo da lei. Era ali que eles iam demonstrar o que já aprenderam em casa, porque a partir dos 12 anos era necessário incluir aquele adolescente no contexto social judaico e, sobretudo, religioso. Era a hora de formar a personalidade, a cultura de uma nova geração. Então, com 12 anos, os escribas lhes perguntavam que eles sabiam acerca da lei na adolescência, e conforme a sua desenvoltura, os escribas já sabiam: este jovem vai ser um ícone na nova geração, ele está posto a ser um discípulo judeu, ele é a nova geração que vai incutir na mente dos outros a lei de Deus. Então, a partir daqui, eles iam aprender em vários métodos. Por exemplo, a partir daqui, eles agora não era mais para aprender em casa, mas cada um tinha um mestre, e este mestre ia incutir na mente dele a ser discípulo, porque a razão maior de um discípulo é, depois que o mestre partir, ele ser igual ou melhor que o mestre na sua tese. Então eles iam estudar a lei de Deus, a Torá. Depois que diante de um mestre eles estudavam a Torá, estudavam os históricos, os salmos e os proféticos, para ficar pronto e sobretudo na lei de Deus. E enquanto isso, eles iam aprender o comportamento judaico de um líder, de um formador de opiniões. Por isso que diz os historiadores que um discípulo, um adolescente, tinha que sempre estar onde o mestre estava. A distância maior era 3 metros, que eles se distanciavam do mestre, porque não era só aprender o literal, mas o comportamento e a forma de agir. Então, tudo que os mestres faziam, eles não podiam perder nada, porque a exigência era que aquela era a data, aquela era a idade de tudo ser impregnado, porque depois que impregnado fosse, mesmo envelhecendo, nunca poderia se desviar. Vejam que isto era tão importante, que quando você vai para a história de um dos maiores reis da história, me permita abrir um parente narrativo histórico, você vai encontrar na Bíblia, no livro de Daniel, a história de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, olha a sapiência dele no contexto da adolescência. Então, quando ele captura os judeus, vem pessoas capacitadas, vem adultos que não precisava ele gastar com comida, ele gastar com hospedagem, era só ele querer. Mas ele sabia, se escolhesse os adultos para impregnar neles a cultura judaica, não ia dar certo, porque eles já passaram do tempo. Aí ele diz aos seus penais: tragam dentre os judeus jovens, aqui adolescentes, nobres, inteligentes, que conheçam, fale bonito, porque nós vamos impregnar neles toda a cultura
aldeia, porque depois que incutir, ninguém tira mais. A idade da puberdade, o adolescente é importante no cenário. Então observem que quando dentre tantos, só 4 estavam preparados no contexto da lei e disseram: não vamos nos render, vamos continuar servindo ao nosso Deus e preservando o que nós aprendemos. Então a proposta inicial de Israel era para ele alcançar as nações na obediência de Deus, seguindo este pressuposto. Mas Israel declina. Veja que quando Israel declina, Deus levanta Isaías para dizer que não ia desistir, que ia enviar alguém, e que antes deste alguém ia mandar um mensageiro para preparar o seu caminho, para que Israel tivesse preparado para quando ele viesse. Aí gera a expectativa de um libertador, o ungido, o capacitado. Quando agora Israel declina, vai ao cativeiro, 70 anos, só volta ao pó, mas com a esperança na promessa de um libertador. Se tornam escravos de novo na Babilônia. Depois vem os medos e os persas e domina sobre Israel. Com cerca de poucos anos, cerca de 360 anos antes de Cristo, surge o Império Grego-Macedônio, no período do silêncio. E o Império Macedônio, por Alexandre o Grande, ele sabe o poder de uma cultura na vida de um adolescente. Então os gregos fazem o quê? Toda a província que eles conquistavam, eles davam investimento, oferecia dinheiro à liderança, para eles poderem incutir na vida dos adolescentes e dos jovens a cultura grega, porque sabiam que a Grécia ia dominar o mundo. Então os líderes aceitavam, e os adolescentes e os jovens que tinham vocação para o ministério, que tinham vocação para o ser levita, abriram mão, porque a cultura grega era pós-moderna. Jogos Olímpicos, disputa de sucesso, glamour e fama. Então os jovens adolescentes, agora vamos captar a cultura grega. Veja que eles quebraram até a aliança do Antigo Testamento, porque na cultura grega eles podiam ser famosos, disputando os atletismo, os Jogos Olímpicos. Mas para isso eles teriam que fazer uma cirurgia, porque eles corriam nus. E para um hebreu que aprendeu a lei, que fez a circuncisão, que era a relação entre Deus e Abraão, era vergonhoso. Aí eles faziam uma cirurgia, tiravam o sinal da circuncisão, tirava a vergonha, e com isso quebrava a aliança do Antigo Testamento. As moças não queriam se vestir mais como hebreias. A nova geração achava os vestes arcaicos, porque a cultura grega era moderna e não parecia mais ser hebreus. Não havia diferença entre hebreu e gregos. Parecia ser normal. Aí vem os romanos, e os romanos subjugam o grego macedônio. E os romanos, salvo engano, cerca de 60 e poucos anos antes de Cristo, agora vão impregnar a região da Palestina, dominando o mundo todo. E qual é a estratégia romana? Não interferir na cultura de adoração dos conquistados. Mas o que é que eles fazem?
Eles traz politicamente o contexto político de Roma e politiza os líderes. Agora, sujeito a ser tirado do cargo, sujeito a ser destituído da função de sacerdotes e sumos sacerdotes, estava no comando de Roma. Já não era mais a questão de ser levita, não era mais a questão de ser espiritual, era questão de domínio do poder. E a partir daqui, o interesse religioso torna-se político, econômico e partidário. Por isso que os dois últimos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, quem colocou eles foi Roma, por meio de Quirino, aliado de Roma. E Roma, como colocou, tinha o direito de tirar. E o que era que eles faziam? De tudo, para não perder o poder, e segregavam as pessoas. E o pior, os fariseus se aliam, os escribas ligados aos fariseus, os intérpretes, os teólogos se aliam aos saduceus, que era a cúpula, o domínio, a diretoria do judaísmo, o antigo judaísmo. E o que era que os escribas faziam? Continuava formando uma nova geração de impactadores, para continuar a mesmice do antigo judaísmo, que não acreditava em ressurreição, que não acreditava em vida após a morte. E o interesse era político, econômico e simplesmente religioso. Vêm as tradições, e todos os adolescentes agora, que iam ser formados para seguir o judaísmo, eram formados nesta tese, e não mais espiritual. Você pode ver que neste período, antes de Jesus 6 meses, o verdadeiro sumo sacerdote não estava mais no templo. Ele agora está no deserto. Porque no templo já não tinha espaço mais para Jesus entrar. Então é neste contexto que uma família farisaica, descendente do judaísmo, da família descendente de Saul, tem um sonho de tornar o filho um mestre na lei de Moisés, para continuar com essa mesmice. E o nome deste menino era Saulo de Tarso. Quando ele completa 14 anos, segundo historiadores, escritores, e entre ele Paul Gardner, ele diz que quando Saulo completa 14 anos, os pais investem e mandam ele para Jerusalém, para se tornar um discípulo e defender as heresias em nome da lei. Como fariseu, ele chega em Jerusalém com 14 anos, e diz os historiadores que Jesus era mais velho do que ele 10 anos. Quando ele chega em Jerusalém, adolescente, Jesus estava com 24, ainda no anonimato. Ele começa a estudar. Quando ele começa a estudar, adolescente, para se formar, para manter a doutrina do antigo judaísmo, a grade curricular para se tornar um mestre eram de 10 anos, 5 períodos. Quando ele completa 6 anos, 3 períodos, aos pés do melhor mestre, do melhor doutor da lei de Moisés, Gamaliel, Jesus completa 30, arredondando. Quando Jesus completa 30, ele vai começar a anunciar o seu evangelho.
Você vê que a segregação era tamanha que os próprios líderes religiosos diziam que de região do norte, da Galileia, não vinha nada que prestasse. Eles não nomeavam e não aceitavam discípulo daquela região. Por quê? Diziam que os galileus, os lá do norte, casavam com as mulheres pagãs, por ser fronteira com Síria. Aí eles não davam. Por isso que Jesus, com 12 anos, adolescente, passou por eles. E Jesus deu um show, diz a Bíblia, adolescente, as perguntas respondidas, e ainda explicava. Os doutores diziam: que menino é esse? Que onde vem essa sabedoria? Quem é ele? Mas não aprovaram. Ele é de onde? É da Galileia. Descartaram Jesus. Aí agora ele completa 30 anos e Saulo já está no 3º período na lei de Moisés. E quando ele começa a pregar o seu evangelho, a mensagem dele se torna escândalos para os judeus. Para você entender, já sabe, só ratificando, a palavra escândalo aqui é de origem grega eclesiástica. Escândalo, que no original quer dizer pedra de tropeço. Quando ela passa para o latim, é escandalium, que quer dizer pedra que alguém pode tropeçar. Quando chega ao nosso português, escândalo quer dizer aquilo que causa uma comoção irritante. Então a palavra de Jesus começou a irritar, e o judaísmo não aceitava, dizia: isso é uma pedra de tropeço, isso é um laço, isso é uma armadilha. Você já ouviu alguém dizer: não vai nessa não, isso é laço, isso é escândalo? Então para eles a palavra de Jesus era escândalo para os judeus, e faziam de tudo para ninguém aceitar a mensagem de Jesus. Mesmo com os milagres e o poder que era feito por Deus através de Jesus pelo Espírito Santo, eles colocavam dificuldade e diziam: este é um empecilho, a mensagem dele irrita. E a morte de Cristo foi para eliminar isso. Chegar ao ápice de matar Jesus para coibir a sua mensagem. Veja que até os discípulos dele, a tese do judaísmo estava enraizada neles, que durante 3 anos e 6 meses eles não conseguiram assimilar que a proposta de Jesus era a vida eterna, porque era escândalo. E eles tinham um pouco de razão, mesmo desconsiderando, porque Jesus vem trazendo uma mensagem sobrenatural. O natural dizia: não há ressurreição. O sobrenatural, Jesus dizia: há vida após a morte, e eu sou ela, a ressurreição. E o homem natural não entende as coisas do céu. Veja que a mensagem de Jesus, ela não foi assimilada nem pelos discípulos, porque eles esperavam que Jesus ia destronar o poder romano, ia como ungido libertar Israel dos romanos. Quando Jesus morre, 33 anos, doutor Saulo já estava trabalhando no TCC. 9 anos era o último ano para se tornar mestre da lei de Moisés. Jesus morre. O plano que fizeram deu errado, porque no 3º dia ele ressuscita.